Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Escolha Conhecer. Prazer, eu sou Elisa Borges, eu sou psicóloga, sou professora de uma universidade pública e o objetivo do nosso canal é conversar um pouco, compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo da minha vida. Vamos começar pela vida e obra do educador Paulo Freire, porque no próximo ano nós vamos comemorar o centenário de nascimento dele, e já há várias homenagens pelo mundo todo, e essa vai ser mais uma das nossas homenagens. Paulo Freire tem sido, nos últimos tempos, objeto de amor e ódio no Brasil, numa suposta disputa política que, na verdade, não tem nada a ver com a política. Mas o nosso convite aqui no canal é que, antes de cada um de vocês escolher um lado dessa disputa, escolher conhecer, daí o nome do canal, Escolha Conhecer. Depois de conhecer a obra e a vida dele, vocês façam as escolhas de vocês, né? Mas antes, escolha conhecer. E esse convite, ele é um convite que é extensivo a todos. Aqueles que conhecem muito a obra do Paulo Freire vão ser muito bem-vindos aqui para ajudar a alimentar, expandir as ideias dele. Aqueles que conhecem um pouco, mas acham que gostariam de conhecer um pouco mais, também são bem-vindos. Vamos dialogar, vamos compartilhar conhecimentos. E aqueles que nunca leram Paulo Freire e muitas vezes até dizem que odeiam, mas sem nunca ter lido, também são bem-vindos. Vamos conhecer primeiro, né? Escolha conhecer Paulo Freire e depois decidir se o amo ou se o odeio. A ideia é a gente fazer pequenos vídeos curtos, sempre trazendo alguma ideia, algum conceito, alguma reflexão, alguns trechos, né, de textos de Paulo Freire, que são sempre muito saborosos, muito bonitos, né? E você pode, então, se inscrever no canal e mandar comentários, sugestões de assuntos para a gente debater aqui. Mas vamos começar, então, pelo Paulo Freire, tá? Paulo Régulos Neves Freire nasceu em setembro de 1921, né, 19 de setembro, no Recife. Era filho do Joaquim Temístocles, que era um sargento do exército, e da dona Eudeltrudes, a dona Tudinha. Ele teve 3 irmãos, né, uma irmã e 2 irmãos. A Estela, que foi professora primária no estado de Pernambuco, o Armando, que entrou para o exército, e o Temístocles, que era funcionário da prefeitura de Recife. Numa entrevista ao cientista social Edson Passetti, Paulo Freire disse certa vez, muito emocionado, que ele agradecia muito a esses irmãos, os irmãos homens, Temístocles e Armando, por terem começado a trabalhar cedo e ajudar na manutenção da casa, porque isso permitiu que ele continuasse estudando, né? Porque era uma família muito pobre. E nós que somos entusiasmados pela obra dele, nós também agradecemos muito a Armando e Temístocles por terem possibilitado que Paulo Freire se formasse, que nós tivéssemos hoje um Paulo Freire. Essa ideia de conhecer Paulo Freire vem muito de uma crença minha de que uma pessoa que escreveu 30 livros, recebeu 41 títulos de honoris causa, né, doutor honoris causa, de várias universidades pelo mundo todo, é o terceiro autor mais citado nas obras ligadas às ciências humanas no mundo inteiro. Recebeu diversos prêmios, né, na carreira dele, pela obra dele. Eu acho que pelo menos merece ser conhecido, né? Merece que a gente o conheça antes de criticá-lo. Paulo Freire, ele é mundialmente conhecido por ter feito um método de alfabetização de adultos. Mas, na verdade, ele fez muito mais do que isso. Muito mais. Nas palavras dele mesmo, né, ele diz que ele sempre foi muito mais guloso do que isso. E, na verdade, Paulo Freire, ele desenvolveu uma filosofia do conhecimento, um modo de ver a vida, de ver a existência, né? E é isso que Paulo Freire pensa antes de qualquer coisa. A vida, a existência, o mundo. E ele começou no pensamento dele, né, nessa filosofia do conhecimento que ele criou,
ele começou com a pergunta que todos os filósofos fazem, né? A pergunta inicial. Quem somos nós? Por que estamos aqui? O que é um ser humano? Ou, a gente lembrando a música, a belíssima música do Caetano Veloso, Cajuína, existirmos. A que será que se destina? Foi daí que Paulo Freire começou e é daí que a gente vai começar também, né? Para responder essa pergunta, quem somos e o que fazemos aqui, Paulo Freire vai dizer que a nossa vocação humana, né, a vocação do ser humano enquanto espécie, é para a humanização, é para o ser mais. Então vamos entender o que ele quer dizer com isso. Primeiro entender o que é vocação, né? Vocação é uma palavra que vem do latim vocatio, que quer dizer chamamento. Então, vocação é aquele chamamento, aquela inclinação, aquela tendência que a gente tem para alguma coisa, né? Como dizer, uma pessoa tem vocação para ser médico, para ser padre. Então, para o Paulo Freire, a nossa vocação enquanto espécie é para a humanização, é para o ser mais, né? Nosso chamamento enquanto espécie é para essa humanização. E essa vocação para a humanização, ela deve se expressar nessa busca do ser mais, né? Nessa busca de conhecer a si mesmo, de conhecer o mundo, de se desenvolver intelectualmente, moralmente, afetivamente, sempre nessa busca do ser mais, né? Porque a natureza humana, ela nunca é acabada, né? Ela é sempre inconclusa. Nós somos sempre seres inacabados, né? Sempre nessa busca do ser mais. O humano nunca deixa de se tornar totalmente humano. Nós estamos sempre nessa busca desse ser mais, né? É sempre mais para saber, para contemplar, para conhecer, para amar, para sonhar. Tem sempre mais, né? Nós nunca estamos concluídos. Além desse inacabamento, existe a condição de nós humanos, que somos seres pensantes, seres racionais, de nós nos sabermos inconclusos e inacabados, né? Porque outras espécies, uma espécie animal, um gato, um cachorro ou uma árvore, também são inconclusas, também são inacabados, só que não sabem disso. Nós sabemos, nós temos consciência dessa inconclusão, desse inacabamento. E é isso que nos possibilita aprender. É saber que somos inacabados, né? Ter consciência desse inacabamento e das inúmeras possibilidades que esse inacabamento traz, é que nos possibilita aprender, sempre. Agora, é claro que isso se dá a partir de um esforço, é preciso de um esforço nosso, né? Um esforço na busca desse conhecimento, um esforço na busca desse ser mais, né? Um esforço na busca do conhecer. Por isso, essa ideia desse canal, Escolha Conhecer. Nas próprias palavras de Paulo Freire, nesse livro Pedagogia da Autonomia, que eu recomendo para quem quer começar a conhecer Paulo Freire, essa edição é de 2019, da Paz e Terra, é a 59ª edição desse livro, e o trecho que eu vou ler é da página 54. Entre nós, mulheres e homens, a inconclusão se sabe como tal. Mais ainda, a inconclusão que se reconhece a si mesma implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente processo social de busca. Históricos, socioculturais, mulheres e homens, nos tornamos seres em que a curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio vital, se torna fundante da produção de conhecimento. Voltando, então, à pergunta inicial, né, da música do Caetano Veloso, existirmos, a que será que se destina? A essa pergunta, Paulo Freire responderia: como espécie, nós nos destinamos a nos tornar cada vez mais humanos. Essa é a nossa vocação, para essa humanização, para esse ser mais. E além disso, existe a ideia de se pensar nisso a nível individual, não só como espécie, né? Então eu deixo aí para vocês essa reflexão, né? Fazendo aí uma adaptação do verso do Caetano, assim: existo, a que será que se destina? Né? Isso fica como uma reflexão para a gente debater em próximos momentos. Se vocês quiserem, podem compartilhar aqui no canal. Vamos nos encontrar no próximo vídeo.
quando vamos começar a falar um pouco do pilar, né, da obra do Paulo Freire, que é a relação opressor-oprimido. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe sugestões, comentários. Muito obrigada e não se esqueça, escolha sempre conhecer.